Olá, boa tarde a todos. Então, estamos aqui para mais uma aula da parte de fisiologia humana e um pouco de anatomia também. Hoje a gente vai falar. O tecido que a gente vai falar sobre hoje vai ser o tecido muscular. É um tecido que ele envolve boa parte do nosso corpo, né, dessa estrutura, e a gente vai ver também algumas especificidades da questão do tecido muscular. Né? Uma das funções do tecido muscular é correlacionada à contração muscular. Mas a gente vai ver que, né, diante da contração muscular existem vários detalhes. Então eu vou começar aqui a apresentação dos slides. Eu gostaria que vocês pudessem me dar o feedback se está aparecendo ou não na tela para vocês. E também, deixa eu olhar aqui, eu já vou compartilhar aqui a tela e vocês me avisem quando estiver tudo ok. Porque a gente vai dar um andamento, procedimento para a nossa aula. Vocês já estão vendo? Sim, vamos para ver já. Obrigada. Perfeito, gente. Então a gente vai iniciar um capítulo diferente, porque eu pulei alguns capítulos, mas foi de propósito, porque eu centrei em alguns capítulos que eu vejo na maior quantidade de pesquisas que na área de engenharia biomédica. Então foi dessa forma que a gente foi escolhendo os temas. Então, a gente falou na aula passada sobre a questão, como é que seria essa formação do tecido celular, e a gente mostrou, né, primeiro a unidade celular, vimos as funções dessa unidade celular, vimos a questão das organelas, e agora a gente vai começar a perceber que todas as células do que formam inúmeros tecidos que nós temos, né, os 11 sistemas que nós temos no nosso corpo, que é tratado até inclusive no nosso livro Princípios, o nosso livro didático Princípios de Anatomia e Fisiologia, que é do Tórtora. Então, neste livro, a gente vê, né, o tratamento de vários tecidos. E um deles, que vamos iniciar agora, é o tecido muscular. A informação desse assunto abordado consta no capítulo 10 e 11. Então, vamos lá. O que a gente vai tratar de agora em diante nessas duas próximas aulas? A gente vai falar sobre entender sobre a estrutura e função dos 3 tipos de tecido muscular, porque a gente não, no tecido muscular ele tem também o tecido muscular e a parte do esquelético, né, cardio, que é cardíaco, por exemplo. Aqui eu gostaria de falar o tecido muscular também, músculo esquelético, e o tecido também liso, né, muscular liso. Isso é interessante de lembrar. Observar os eventos da junção neuromuscular, que a gente vai ver hoje, começar a falar sobre a anatomia do sistema muscular, para na próxima aula a gente vai falar sobre a questão da excitação e contração. Hoje a gente vai até essa parte do acoplamento das estruturas moleculares do músculo. Então, o que é um músculo? Ele é um órgão contrátil, ou seja, tem esse movimento, que serve para essa execução de movimentos que a gente vai ver, mas esses movimentos são parciais ou gerais. Ele pode ser também voluntário, ou seja, através de comandos, por exemplo, de cerebrais, ou comandos pela medula espinhal também, que são os involuntários. Então, no músculo que nós temos, toda essa estrutura, esse arcabouço dos tecidos musculares, isso é de uma forma geral. Ele é capaz de produzir movimentos,
né? Os nossos movimentos, por exemplo, desde locomoção até a parte do peristaltismo, dos movimentos intestinais, por exemplo, né, do movimento, porque o músculo liso ele também participa, ele faz movimentos para que, por exemplo, o nosso alimento seja conduzido em todo o conducto digestivo. Ele também serve, olha que interessante, produz movimento, ele é muito geral. Esse tecido, ele também estabiliza posições corporais. Então, a gente é necessário o quê? Sem os músculos, a gente só teria a parte esquelética e você não conseguiria manter, estabilizar essas posições corporais para ver o movimento. Porque é interessante que a gente tenha uma estabilização, uma parte estática e uma parte dinâmica para ver também o equilíbrio e a coordenação do nosso corpo. E quando eu falo de estabilização de posições corporais, não é somente o músculo esquelético, até a questão do músculo liso, ele também estabiliza também posições corporais. Alguém quer falar? Armazenar também e mover substâncias dentro do nosso corpo, quando eu falo aqui em musculatura lisa. Né? Então, ele move essas substâncias dentro do nosso corpo, ele também é capaz de armazenar certas, por exemplo, as substâncias que estão fazendo parte da digestão. Né? Por exemplo, a gente vê o músculo estômago, ele é um processamento, ele tem estruturas de musculatura que armazena aquele alimento onde que está, naquele momento no estômago, e também vai movendo pelo nosso corpo. O esôfago é uma estrutura, né, que está aqui no nosso pescoço, né, o esôfago um pouco acima do nosso estômago. Ele também move essas substâncias da boca até conduzindo para o estômago, por exemplo. Uma coisa que é interessantíssima é essa função da termogênese, que é gerar, manter manutenção do calor. O músculo, quando a gente está com muito frio, né, por exemplo, a gente faz aqueles tremores, por exemplo. Então, ele participa com que gere esse calor para a manutenção da nossa temperatura. Isso aqui é de uma forma geral. Então, assim, se você for ver na parte de fisiologia do exercício, quando a gente, porque músculo, ele é treinável. E esse treinável dele, esse treinamento, ele vai depender muito do que a gente vai vir a trabalhar. No músculo, a gente pode treinar todas as funções dele para ganho de da hipertrofia, do ganho do aumento do tamanho da célula muscular. A gente também pode fazer um treinamento para aumentar, melhorar as respostas neuroendócrinas, também para melhorar essa composição corporal, ou seja, aumentar a nossa massa muscular magra, por exemplo, e diminuir essa composição da questão. Então, ele participa com o treinamento da alteração da composição corpórea. Ele também, o músculo com o treinamento, ele participa da integridade do músculo esquelético. É interessante porque ele participa com o movimento, ele faz com que essas estruturas ósseas, por exemplo, aqui a gente tem um bíceps, aqui a gente tem o húmero e o rádio e a una, né, com a inserção aqui do bíceps, né, a gente tem a origem aqui no húmero e a inserção, ele trabalhando, por exemplo, em contrações, ele faz com que a deposição de cálcio, então ele evita com o exercício físico a questão da osteoporose, deposição de cálcio, o desenvolvimento do músculo, ele depende, ele é totalmente mecânico, ele depende, e também o crescimento ósseo, ele depende do movimento. Então, a integridade músculo-esquelética, ela depende do movimento, né? O metabolismo energético muscular, a gente vê que a parte do glicogênio é armazenado dentro do músculo, ou seja, a nossa energia que a gente precisa para a manutenção do nosso corpo, ele vai estar armazenado também de forma no músculo. Então, ele serve para a questão do armazenamento.
A função cardiorrespiratória, a gente vê que os músculos que estão inseridos nas costelas, o músculo diafragma, que é um músculo importante para a respiração, então, tanto os intercostais, né, que estão inseridos nas costelas, eles servem para um arcabouço de melhora da função cardiorrespiratória do nosso organismo, da respiração. Então, se você for ver, a questão do músculo, ele é muito assim, ele é usado em vários, ele está interligado em vários outros sistemas. E o treinamento, ele vai melhorar também, a gente vai ver muito sobre padrões de recrutamento neuromuscular, né? Então, é melhora da velocidade, ou potência, ou resistência do nosso corpo. Então, a gente tem aqui, ó, isso aí eu fui falando... aqui na função cardiorrespiratória, esqueci de falar do músculo cardíaco, né? Então, a gente tem aqui um músculo também, que é um músculo importantíssimo para a questão cardiorrespiratória, né? Então, a gente tem aqui, ó, 3 tipos de tecidos musculares: esquelético, muscular cardíaco e o músculo liso, que está correlacionado à nossa digestão. O músculo cardíaco, o professor Adson, ele está falando já bastante coisa sobre a questão do tecido do nosso organismo cardiovascular. Mas aqui a gente vai falar principalmente do tecido muscular estriado esquelético, que é correlacionado ao movimento. Então, os tipos de músculos, a gente vê a função de cada um deles, né? O primeiro, relacionado aos movimentos voluntários. O segundo, o liso ou visceral, como o próprio nome diz, ele pertence à vida de nutrição, digestão, excreção, endotélio, os movimentos involuntários. O que eu acho interessante também, né, que o músculo, ele vai participar do metabolismo no nosso corpo. A gente não vai entrar tanto nesses detalhes, mas é importante a gente citar sobre isso, para a gente ver essa questão das funções dos músculos. A gente tem o músculo cardíaco ou miocárdio. Ele tem essa característica de ser vermelho, né, estriado. A gente vai ver como é que são essas estriações, mas ele tem essa característica involuntária que é dependente dos músculos esqueléticos, que são voluntários. Então, olhar aqui em detalhes. O que seria essas? Ele é intercalados, né? Tem essas estriações. E também tem, ele é multinucleado, né? E é diferente. A gente tem aqui o músculo cardíaco, né? Que ele tem essas intercalações, essas estriações. A gente tem aqui um músculo, isso aqui é só uma imagem, né? A gente está demonstrando um músculo bíceps, né? A gente está vendo aqui. Ele, como é que é diferente do músculo cardíaco? E a gente também vê a diferença do músculo liso, que não tem essas estriações. Então vamos ver essas diferenças. Dê uma olhada aqui nessa tabela para a gente discutir um pouco aqui sobre a questão as diferenças do músculo esquelético, né, do cardíaco e do visceral, que é o músculo liso. Então vamos ver quanto à localização. No músculo esquelético, a gente está diferenciando quanto à localização, a função, a aparência deste músculo e como é que é correlacionado o controle dele. Se é voluntário e involuntário. Todos os outros dois são involuntários. O voluntário é apenas o esquelético. Localização. Toda a estrutura do esqueleto. O trato gástrico, intestinal. E o cardíaco, como o próprio nome diz, coração. Então, a função de cada um deles sempre é questão de movimento. Movimentação do esqueleto, o outro, a questão da condução, a bomba sanguínea, condução dos vasos, juntamente com os vasos sanguíneos, né, que os vasos sanguíneos são músculos, também contém músculos, mas são músculos lisos.
E no trato gastrointestinal, a gente tem várias funções, né? Então, mas inclusive o peristaltismo, que seria o movimento que vem desde a gente tem o peristaltismo desde o intestino delgado, intestino grosso, que faz a movimentação daquele bolo alimentar. Pois bem, quanto à aparência, a gente vê que no músculo esquelético ele é multinucleado, ele tem vários núcleos e ele é estriado. Agora, uma coisa que é diferente para o músculo cardíaco é a questão, ele só tem um núcleo estriado, mas tem esses discos intercalados. Vamos dar uma olhada aqui, ó. São esses discos intercalados. Ele só tem um núcleo, o outro multinucleado. Agora, o músculo liso não tem essas estriações, como a gente vê, e até o próprio nome diz, e não tem essas intercalações também entre elas, entre as células. E aqui seria essa questão das diferenças. Localização, função, aparência e controle. Isso aqui é bem simples, né? A gente pode ver aqui mais detalhes. A estrutura muscular lisa, toda justaposta uma com a outra, ela não tem essas estriações, ela é uma célula mais fina, delgada, alongada, ó, fusiforme, né? Por isso que é chamado difuso, um único núcleo, e as fibras não têm essas estriações, e eles formando com essas camadas de tecido muscular mesmo, ao invés, ele não se concentra um em paralelo ao outro, formando um fascículo, como é no músculo esquelético. E ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, que a gente vai ver depois, que a gente tem duas formas dessa inervação do sistema nervoso central e autônomo. Vamos dar uma olhada. O músculo liso e o visceral, onde que ele está? No estômago, nas paredes também aqui de todo o intestino. A gente vê ele no esôfago. Agora, uma coisa que é interessante é que eles formam essas suas camadas musculares da parede, tanto do tracto digestório e reprodutor também. Quando eu falo reprodutor, a gente também tem no sistema urinário, como eu já falei, dos vasos sanguíneos, as veias, as artérias. É importante para que tenha essa condução do sangue. É interessante que tenha toda essa musculatura revestindo os vasos sanguíneos. Então, tudo que você pensar de uma forma geral, ductos que contém, que está movimentando algo como sangue ou alimento, vai ter esses músculos lisos ao redor dessa musculatura ou deste conduto. Mas sempre lembrando que no conducto desse, ele tem camada protetora externa, a parte serosa, ele tem a parte muscular e ele vai ter também internamente a parte da mucosa. Então, tem tecidos de revestimento, tecidos conjuntivos que vai revestindo, e um dos tecidos que também reveste é o tecido muscular. Então, a gente tem outros órgãos internos também, por exemplo, a gente tem até músculos na pele também, para o mecanismo até dos folículos pilosos, e também na íris, para ver a contração, né? A gente vê aqui a pupila, a gente vê esse movimento de fechamento, né? Da midríase da pupila, o movimento da pupila, a gente vê a dilatação, também a gente vê que tem a participação da musculatura que existe aqui dentro do olho, né? A gente tem a parte, tanto musculatura também para mexer o olho, músculos internos, né, e externos. Então, até o próprio olho, ele é formado de vários músculos. Então, a gente tem aqui o músculo liso. As contrações, elas são mais lentamente, porque a digestão não é necessário tamanha movimentação desses músculos como nossos músculos esqueléticos e o próprio músculo cardíaco. E também essas contrações duram mais do que o esquelético e o cardíaco, porque ele não necessita tanto dessa movimentação tão rápida como, por exemplo, no coração.
O músculo liso, ele pode encurtar de forma geral, né? Ele encurta e depois estica, né? Tanto maior extensão. Então, ele é de uma forma, a gente vê aqui na macroscopia eletrônica, chega 500 vezes, né? Então, isso aqui é como se fosse ele mais uma transecção assim longitudinal, e ele vê ele mais um alongamento desse músculo. E a gente tirou essa estrutura, por exemplo, numa artéria, você tem as camadas aqui, ele está numa camada do meio, né? E é demonstrado esse músculo liso. Ele é bem como se fosse todo intercalado, ó. Ele está intercalado aqui. A gente também vê que tem uma inervação autonômica. Para haver movimento é necessária a inervação, porque tem que ter a informação para chegar até o músculo. E você vê, toda vez quando você vê, geralmente na parte de anatomia em amarelo desenhado, é inervação. E os vasos sanguíneos, a gente vê mais em vermelho. Isso aqui está mostrando como é que ele fica, né? O comprimento, ele vai, ele contraído, ele vai diminuir o tamanho. E ele relaxado, alongado, o músculo liso, ele vai estar maior, né? E vai ter esse movimento, a gente vai ver que isso se repete na parte de microscopia. A gente vai ver que a gente também tem essas estruturas dos sarcômeros, né, em todo o sarcolema, o sarcômero. Isso se repete, a gente vai ver essa palavra daqui a pouco na parte de músculo esquelético. No músculo cardíaco, ele tem o mesmo arranjo como o músculo esquelético, mas ele tem esses discos. A diferença é essa, é o mesmo arranjo, mas tem esses discos intercalados, que isso aqui, ó. A gente tem aqui o núcleo, né, mas ele tem uns discos intercalados aqui, ó, essas partes em vermelho, que serve para ele se comunicar melhor e ele agir como bomba de uma forma contínua. Ele tem mais uma sincronicidade para ter um movimento de bomba do coração. E essas estriações, que também é um músculo estriado esquelético, ele já apresenta também essas estriações que a gente vê aqui em microscopia eletrônica do músculo. Se você for ver, ó, a diferença é muito pequena, ó. Esse aqui é um músculo liso, não tem as estriações, e esse daqui já tem as estriações, que é o músculo cardíaco. Então aqui a gente vê só alguns detalhes, mas isso aqui é só para vocês perceberem que tem essas diferenças, mas eles são bem semelhantes. Que o que precisa, como ele precisa de velocidade, de rapidez, o músculo cardíaco e esquelético, ele precisa o quê? De maior comunicação. Se ele precisa de maior comunicação, ele tem esses discos intercalados e as estriações. No músculo liso, você não precisa dessa comunicação tão constante, ele é mais lento, então não é necessário. Então, na natureza, a gente tem esses discos que são junções, duas fibras cardíacas, né, por exemplo, as fibras musculares. Essa conexão, ela é justa, você tem estruturas que grudam uma na outra, que são chamados os desmossomos, como se fosse uma colinha, digamos, é como se fosse um velcro, digamos, assim, de uma forma bem simplória. São os desmossomos, que são organelas na estrutura do citoplasma, da membrana plasmática da célula cardíaca. E também tem outros reforços também que faz parte das junções celulares. Para o quê? Unir essas células, é como se fossem dedos, né? Desmossomos, uns dedos presos um ao outro para unir essas células. São projeções dessas células para elas se unirem umas às outras e elas conseguirem, de mãozinha dada, digamos, e fazer a contração muscular do músculo cardíaco. E possui também o sarcoplasma, mais mitocôndrias e glicogênio. A gente vai ver que são estruturas que a gente vai falar que se repetem em todo o tecido muscular. Tanto sarcoplasma quanto a questão das mitocôndrias, que é a necessidade da respiração da célula, e o glicogênio, que seria esse alimento. Então, o músculo cardíaco aqui está diferente, ó, aqui, ó, a gente vê a célula lisa, o músculo do coração, e a gente vê aqui o órgão, né? Então, tanto o músculo esquelético quanto do liso, então ele tem característica dos dois. Eles são tanto estriados como o músculo esquelético, que está participando em todo o nosso corpo, que move a estrutura esquelética, por isso que é músculo esquelético, do esqueleto.
ele que move. Ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, também como músculo liso. Por isso que ele tem as características dos dois tipos de tecidos musculares. E é uma atividade mais parecida com o músculo liso do que... Ele tem mais semelhança com o músculo liso do que o esquelético. Mas o que a gente vai tratar mais é sobre o músculo esquelético aqui. Então vamos lá. Dê uma olhada nesta figura. Temos aqui os componentes dos tecidos musculares. A gente vai destrinchar um pouco sobre cada um desses componentes para a gente entender como é que seria que funciona esse mecanismo. Porque se você observar, são pequenas máquinas que se repetem em todo o tecido muscular e vai se repetir também essas pequenas máquinas no tecido muscular liso e no cardíaco também. E também ela vai ter uma ação semelhante, quando a gente falar de potenciais, com a inervação a parte de inervação do conduto todo do sistema nervoso periférico, por exemplo. Então, temos aqui, olha aqui, se fizermos, aqui tem um braço, né? Se a gente fizer uma transecção aqui, a gente tem a nível aqui, tem um tendão, que é o que se prende ao osso, músculo ao osso, né? Uma estrutura. A gente fez aqui um corte do plano transverso e a gente está observando esse contexto aqui. Aqui é o osso, né? Tem o seu material tanto externamente quanto interno, mas o que a gente vai ver em detalhe é a questão que vem daqui o periósteo, né? Onde que tem o osso, que se liga... uma estrutura que se liga do músculo, o fascículo do músculo ao esqueleto é a estrutura do tendão, que é colágeno, é uma estrutura móvel, né, mas ela fixa o músculo ao esqueleto. A gente vê aqui uma porção que o músculo ele tem uma parte onde tem maior quantidade de fibras musculares, que é a parte do ventre, e tem os tecidos conjuntivos que vai revestindo ele. Gente, isso daqui é só para vocês verem que ele é todo revestido e formado no fascículo. Isso aqui é um corte também transversal, e a gente vai cortando e vê que cada uma dessas estruturas elas vão se repetindo. A gente tem a estrutura de peles, de tecidos conjuntivos, né? Perimísio, epimísio, os fascículos, mas endomísio, que são estruturas, quando eu falo mísio é músculo, né? Endo é como se fosse a estrutura que está revestindo mais internamente, o epimísio é mais externamente, que está no topo, essa pele aqui do topo, e o perimísio que está mais envolvendo no meio, digamos, né? Então, assim, esse tecido conjuntivo, e a gente vai pegando e vai dissecando isso aqui, essa estrutura, e vendo a menor parte da fibra muscular que a gente tem aqui, ó, um fiozinho que a gente vai olhar, observar, é a miofibrila. A célula do músculo, a gente tem a fibra muscular, tá, gente? Que é esse aqui, ó. Esse todo, ele se repete. Isso aqui é um monte de fibras musculares, é o fascículo, é um conjunto, como se fosse o conjunto, o volume todo, e se repete aqui. O que a gente vai olhar é principalmente a miofibrila, né? E a gente vai observar, e a fibra muscular, a célula muscular, que vai acontecer todo o processo de contração e excitação-contração, né, na célula muscular. Então, aqui, ó, a fibra, vamos ver aqui em mais detalhe em outra slide. Aqui temos uma fibra muscular esquelética. Olha aqui as estriações, a microscopia, só para vocês verem, né, que isso daqui é de uma forma, cada fibra muscular ela é cilíndrica, né, isso aqui é a fibra muscular. Você tem aqui essa estrutura, parece até uma minhoca aqui. Ela é cilíndrica e com várias estruturas dentro dela, que as miofibrilas. Observe que contém vários núcleos, a fibra muscular, ó, vários núcleos. E é cruzada por várias bandas, né? A gente tem uma parte aqui, ó, clara, escura, né? Então, que são alternadas. E também essas estriações aqui, ó, no C,
Eu não sei se vocês estão vendo bem, aqui no meu computador dá para ver, ó, umas retinhas aqui. As estriações, que são os sarcômeros, de um ao outro é outro sarcômero, cada uma dessas estruturas. Mas, gente, isso daqui, o que é importante é vocês verem que a gente tem pequenas máquinas, estruturas que se repetem o tempo todo no músculo. E o que vai diferenciar são como é que é a função desse músculo no nosso organismo. Na parte, e a gente vai ver principalmente a questão como é que acontece a excitação e a contração, que isso daqui é importante para a gente ver e avaliar, por exemplo, em eletromiografia. As fibras são de tecido conjuntivo, que eu já falei, né? E que chegam também os vasos sanguíneos. Tem os vasos sanguíneos aqui, ó. Aí essas célulazinhas aqui, hemácias, que chegam, são capilares, bem pequenininhos. Então, toda a estrutura, ela é muito bem vascularizada. Então, temos aqui, ó, um músculo, um bíceps, né? A gente vê aqui o músculo, ele é voluntário, porque é pelo próprio movimento daquela pessoa. E ele está ligado sempre ao nosso esqueleto. 50% do nosso corpo. Então, a estrutura do sistema músculo-esquelético. A gente já viu aqui, só revisando, o movimento e produção, manutenção na postura, né? Agora eu estou falando só de músculo esquelético. Produção de calor, proteção e alteração da pressão sanguínea, porque é a questão do movimento, se a gente está de pé, a gente sentado, isso daí vai modificar também. A questão também, a gente tem os músculos da panturrilha que ele faz, melhora a condução sanguínea para o nosso corpo também, então ele participa, os membros inferiores eles participam como se fossem bombas também, atuando juntamente com o coração, o músculo esquelético. E quando eu falo o músculo da panturrilha é o gastrocnêmio, né? Nos membros inferiores. E ele também absorve muitos choques, né? Digo batidas, né? Por exemplo, porque ele facilita com que ele proteja a estrutura óssea também. E os nossos órgãos internos, por exemplo, intestino e tudo mais. Então, bem, olha a nossa musculatura. Temos todos esses músculos, são vários, né? Não é necessário a gente sair aqui memorizando inúmeros deles, mas só entender, compreender como é que são dados esses nomes. Esses nomes aqui, geralmente a gente estuda eles em latim, né? Mas que fica de uma forma até mais universal. Bíceps braquial, por exemplo, né? Olha como é que é escrito, né? Então, assim, esses daqui são músculos só superficiais. A gente tem uns músculos profundos, tem vários músculos também dentro, até na nossa língua, a gente tem vários músculos nos nossos olhos, no nosso crânio, a gente tem inúmeros músculos, até para as cordas vocais, os movimentos, né, das nossas cordas vocais, a gente tem músculo. Na nossa fonação, para nossa fala é necessário músculos, para nossa mastigação é necessário músculo, tudo é necessário, né? Todo movimento que a gente pensar são músculos, e eu falo até músculos estriados, eu não estou nem falando dos músculos lisos, para vocês verem o quanto o número assim, ele é muito vasto, assim, no nosso corpo. Olha aqui, músculo temporal, ele está nas têmporas, a gente tem aqui o trapézio, a gente tem o latíssimo dorsal, que está no dorso, nas nossas costas, temos os glúteos, tem vários músculos, dentro aqui só nos membros superiores, né? Observe que aqui está numa postura anatômica com as mãos voltadas para, deixa eu mostrar aqui, as palmas das mãos voltadas para frente, essa aqui é uma postura anatômica. Então, temos vários músculos posturais e os músculos também do movimento dos braços, membros inferiores, que são os músculos major, esse daqui de estabilizadores, né, do tronco, e os músculos dinâmicos, que são os músculos dos nossos membros superiores e inferiores. Aqui é o gastrocnêmio que eu estava falando, que serve também como ele impulsiona também a circulação sanguínea dos membros inferiores para ajudar
o coração com bombeamento do sangue também. Então aqui, ó, pois bem. Agora vamos adentrar de outra parte, né? Como é que seria esses arranjos das fibras em um músculo, né? A macroestrutura do músculo. As fibras musculares estão dispostas em feixes, em paralelos, que a gente viu, né? Mas aí agora a gente vai ver imagens e mais detalhes. Então, eles estão fechados em fascículos, eles estão em paralelo e fechados em fascículos, ou seja, um conjunto. E o arranjo desses fascículos, a gente percebe que no final ele vai chegar e virar um tendão, porque o fascículo é como se fosse um tecido conjuntivo, né? Um tecido que é uma pele, vamos dizer, fina, que junta esses fascículos, esse conjunto de feixes musculares e conduz para uma ponta do tendão. Olha que interessante, isso aqui é importante principalmente para quem for trabalhar com a parte de eletromiografia. A gente tem esse que é necessário principalmente a anatomia palpatória, né? Então, você tem uma superficial, um arranjo de fibras do músculo, ele pode, a gente tem aqui, ó, um osso, por exemplo, um tendão, uma estrutura de um tendão, e ele pode estar distribuído aqui, os feixes musculares, de uma forma em paralelo, aqui, ó, formando uma pena. Aí isso daqui depois a gente vai ver que é um músculo, já vê um músculo que tem essa estrutura. Outros músculos, eles têm essa formação aqui, ó, os feixes, eles estão bem em paralelo, mas eles estão bem retinhos mesmo, paralelo aqui, ó. Outros aqui eles são bipenados, esse daqui é unipenado, é como se fosse uma pena mesmo, ó, bipenados, esse aqui são as fibras musculares. Outros estão aqui de forma radial, outros como se fossem várias penas. É interessantíssimo. E isso daqui, para que serve esse arranjo, saber esse arranjo dessas fibras? Para que quando você for botar o eletrodo, você não diminuir você conseguir medir realmente o potencial de ação daquele local, daquele músculo, e não ficar diminuindo um do outro o sinal. Porque você vai ter que ir de acordo, botar o posicionamento do eletrodo à medida da direção dos feixes musculares. A gente vai ter que olhar isso. Um músculo que é bem difícil, esses espirais aqui. Quanto mais paralelo, por exemplo, um bíceps braquial, um tríceps, é mais fácil de posicionar os eletrodos de eletromiografia. O quadríceps, né, quando você também, é interessante o reto femoral também, que seria nos membros inferiores, também fica mais fácil por causa das fibras paralelas. Então, muitas vezes, para você ver o tipo de eletrodo, ver o design do eletrodo, vai depender do qual local que você vai querer inserir, colocar esse eletrodo, posicionar. E você vai depender também de outras questões também, que é outra característica das fibras musculares. A gente vê que na fibra muscular, além dessa característica anatômica aqui da disposição das fibras musculares, a gente também vê a questão, a depender das organelas que são existentes, ela vai modificar esse tipo de fibra muscular. A gente tem fibras vermelhas, que é tipo 1, que são fibras lentas. Isso aqui de uma forma geral. E a gente também tem fibras brancas, tipo 2, que tem uma contração mais rápida. Essas do tipo 1, lenta, que são, como eu falei para vocês, é a parte da postura, que precisa o quê? Uma estabilização. Para mexer os membros superiores e inferiores, você precisa estar parado, vamos dizer, tem uma coordenação da parte da postural para você ter um movimento rápido dos membros superiores e inferiores. Então, uma característica é a questão da mioglobina, que a gente vê do tipo 1, é muita mioglobina, que está correlacionado com sangue, são hemácias, digamos, células vermelhas, então ele é mais vermelho, por isso da mioglobina. E a tipo 2, a branca, ela é ao contrário, né? Ela é rápida e, por ser rápida, ela fadiga muito mais rapidamente. Já a outra consegue resistir à fadiga.
Então, isso aqui tudo é importante a pessoa saber que for trabalhar com eletromiografia. Isso daqui, novamente, a gente tem aqui as musculaturas. Vamos dar uma olhada agora depois como é que seria até... eu ia te mostrar aqui, mostrar para vocês. Isso aqui são os músculos posturais aqui, digamos, mais correlacionado ao tronco. E os músculos que estão relacionados a maior rapidez, né? Esse daqui é mais lento, fibras lentas. E esse aqui é a rapidez, as fibras brancas, estão correlacionadas aos membros superiores e os membros inferiores. Pois bem, tipos de fibras musculares. Isso daqui é interessante saber que a gente tem as fibras tipo 1 e tipo 2. Na tipo 2 ela se divide em 2A e 2B, 2B e 2A. E a gente vê que essa daqui ela tem características tanto da 1 quanto da 2. Ó, opa, o mouse não tá funcionando, peraí, um minuto. Então aqui a gente tem aqui, ó, contração lenta, é músculo tônico, estático, e ela é vermelha. Beleza, tranquilo. Né? Quando eu falo oxidativa, daqui a pouco a gente vai ver. E ela é resistente à fadiga. Quando a gente vê aqui, ó, essa daqui, contração, ela é o meio, né, entre os dois. Ela é uma contração rápida. A gente vê que ela é resistente à fadiga, como essa daqui também. E ela, isso daqui é questão de como o músculo obtém energia. Um é glicolítica e o outro é oxidativa. Um com oxigênio, vamos dizer, e o outro é anaeróbico. Esse aqui é de uma forma, um é aeróbico e o outro é anaeróbico, de uma forma assim bem singela, né? E do tipo 2B, ela é muito fadigável e produz muita força. Então vamos ver. Nos membros superiores, a gente tem, isso aqui vamos imaginar que é um corte de musculatura dos membros superiores, né? Por exemplo, no bíceps, a gente tem tanto fibras rápidas quanto lentas, quanto também a gente tem lenta oxidativa, que usa esse tipo de metabolismo, rápido oxidativo glicolítica e rápida glicolítica. A lenta sempre vai ser oxidativa, que é um tipo de metabolismo dela. Então, imagina, o que vai diferenciar, se fizer o corte histológico para a gente ver, o que vai diferenciar dos músculos é, de acordo com o treinamento, você vai fazer com que recrute mais essas fibras. Quando eu falo recrutamento, é chamar mais essas fibras. Dependendo do seu treino, você vai ter no bíceps maior quantidade você pode ter um treinamento mais lento, mais para resistência, que favoreça maior ativação dessas fibras lentas oxidativas. Se você tiver um treino, por exemplo, você é um corredor rápido, você vai ter um treinamento maior uma quantidade de recrutamento mais dessas fibras rápidas, glicolíticas e oxidativas, né? Glicolíticas. Então, assim, o que é interessante para a parte de eletromiografia é a questão de você observar como é que vai ser esse recrutamento dessas fibras. Isso vai depender, depois a performance da pessoa vai depender disso, do como está sendo recrutada essas fibras musculares. Quando eu falo lenta, oxidativa, é a fibra vermelha, apresenta aqui, ela é mais escura, e as fibras brancas, elas estão mais claras. Isso daqui é a que tem características dos dois, isso aqui tem a característica só de ser rápida glicolítica. É o tipo de metabolismo que ela tem, porque ainda tem o músculo ele é muito importante para o nosso metabolismo também. Uma outra coisa que é importante no nosso músculo a ser falado é a questão como unidade motora, né? Então a gente vê o que seria essa unidade motora. É onde que tem a junção. A gente tem aqui, ó,
as fibras musculares, várias fibras. A gente tem os neurônios, esse aqui em rosinha, tá vendo? Com as placas motoras, que é isso que a gente fica procurando na parte de eletromiografia também. As placas motoras, que tem aqui as fibras, né, e o músculo. Aqui a gente tem as miofibrilas por de dentro. Então a gente vê aqui, ó, numa unidade motora, quando eu falo, a gente pode ter várias fibras musculares. E se vocês forem ver, uma única placa motora, uma unidade motora, que seria a junção de um neurônio com ele pode ter, inervar vários músculos, vários feixes de músculos. Estão vendo aqui, ó? Por exemplo, aqui, ó, neurônio motor. Só essa estrutura aqui. Veja que eles têm os pezinhos aqui, essa estrutura da placa motora aqui, nessa outra fibra muscular, nessa outra. Aí esse outro aqui. Então, assim, ele pode... um motoneurônio, que seria um neurônio motor do movimento, ele pode inervar 10 fibras musculares. Aí ele vai apresentar mais precisão. Se você apresentar um único motoneurônio, que seria... Isso aqui é outro nome, né? Quando o neurônio é motor, ele é caracterizado pelo movimento, o responsável pelo movimento, ele é chamado de motoneurônio. Aí a gente tem um motoneurônio aqui, inervando várias fibras musculares, ele perde em precisão, né, assertividade, mas ele ganha em aquele recrutamento daquela maior quantidade de fibras musculares ao mesmo tempo. Então ele vai ter um movimento mais coordenado, naquele sentido, daquela quantidade de musculaturas. Então, a gente tem muito mais fibras musculares, né? Em comparação, milhões de fibras musculares em comparação aos nervos motores espalhados pelo nosso corpo. Então, a junção neuromuscular. Falar em junção neuromuscular é juntar o neurônio, que é necessário, a unidade motora, junto com a fibra muscular. Então, assim, os músculos esqueléticos, a gente já sabe, produzem movimento. Ele produz o movimento para ter força sobre esses tendões. E os tendões é que vão o quê? Fazer que puxar, ele se prende ao osso e puxar os ossos e acontecer o movimento, principalmente quando eu estou falando o quê? Músculo esquelético. Aqui, eu estou mostrando aqui. Temos aqui tem uma pessoa, né? Ela está cortada aqui. É só para exemplificar, tá retirada aqui a pele. E a gente tem o que? Depois disso, dessa camada, a gente tem os músculos e os ossos, a parte toda óssea. A gente tem aqui as junções, as articulações, os tendões. Olha que interessante, isso aqui é um membro superior. A gente tem o tríceps, que é o que? 3 cabeças, tríceps. É braquial, porque é bráquio, que é de braço. E bíceps, 2 cabeças, 2 porções de músculo. Braquial, porque está no braço. Então, a gente tem aqui essa porção, que a gente vê que uma coisa que é interessante, toda vez a gente vai ver origem e inserção. O que seria essa origem? É da onde o músculo começa, aqui, ó, na parte do húmero, e ele termina aqui na parte do antebraço, inserção no rádio. Isso daqui também não é algo, isso daqui é interessante para a gente localizar principalmente os tendões. A porção dos tendões, ele não tem sinal, né? A parte de sinal de eletromiografia, ele vai ter o quê? Na porção do ventre do músculo, então é no meio do músculo. Tem que ter muito cuidado, por exemplo, no tríceps. Tá vendo aqui, tem uma aponeurose, um tendão aqui, ó. Porque ele é muito penado aqui, ó. Tem várias peninhas aqui, ó. Tripenado, na verdade. Ele tem várias peninhas aqui, por isso que é tríceps, né? Várias cabeças. E já o bíceps, ele tem uma característica dos feixes serem paralelos. Todos os feixes. Então é mais fácil conseguir a eletromiografia daqui, do tríceps também, mas é só você mobilizar um pouquinho e ver qual é cada uma dessas
porções. E o que é interessante quando fazer eletromiografia são pessoas que tenham, praticam atividade física, porque aí você vai ter mais facilidade na anatomia superficial, você vai ter também menor atenuação do sinal pelo tecido gorduroso e facilidade também de posicionamento dos eletrodos. Eu só estou explicando isso porque muitas vezes a gente tenta colocar uma eletromiografia numa pessoa e a gente não vê essas características também da atenuação do sinal. Então tem várias características que podem alterar esse seu sinal na pessoa, né? Então, quando o músculo se contrai, a gente tem a origem, onde começa o músculo, e a inserção. Então, a origem é onde que é a extremidade fixa, que é parado. A gente pensa aqui no movimento onde que tem do movimento do braço, trazer a mão, como se fosse comendo, né? Trazer a sua mão até a sua boca, você está fazendo um movimento do bíceps. E ele vai trazer esse movimento aqui do bíceps, é um movimento concêntrico, trazendo a inserção para a origem, que essa aqui é uma parte móvel, a estrutura do antebraço. Então, a gente tem aqui, nos nossos ossos, como eles são alavancas, a gente também tem, por exemplo, aqui no bíceps, a gente tem o esforço, que é caracterizado pelo trabalho do bíceps. A gente tem a carga que é necessário, por exemplo, você carregando alguma coisa, segurando alguma coisa aqui na mão. E a gente tem como se fosse um eixo aqui de movimento. Então, trazer esse movimento aqui, a gente tem trazer essa mão aqui até o ombro, né? Ou até a boca, né? O movimento de comer, por exemplo. Então, o tempo todo a gente tem esses movimentos. A gente tem no nosso corpo, no nosso músculo, a gente pode trazer músculos que esse aqui para agir, o tríceps, esse daqui precisa o quê? Relaxar. Então, eles são antagonistas, são contrários. Os agonistas é quando eles trabalham juntos, né? Isso aqui são conceitos também. E sinergético, antagonista e agonista. Agonista é quando ele trabalha, por exemplo, na flexão. O músculo bíceps, ele está na flexão, trazer a comida até a boca. Então, ele age como uma flexão, ele é agonista no movimento de flexão. Ele é antagonista, o sentido contrário, para a questão do tríceps. O tríceps está atrás, é esse aqui de trás. Sentido contrário. Então, ele é contrário, o bíceps é antagonista do tríceps, ele está contrário o movimento. Um vai para frente, para a flexão, e o outro vai para a extensão do cotovelo. Então, assim, tudo você tem que pensar também, o músculo, ele trabalhando junto com outros. Então, é dessa forma que a gente tenta nomear também esses músculos. Eu estou passando mais rapidamente, gente, porque isso daqui são detalhes mesmo dos músculos. Eu acho interessante vocês terem uma noção geral para vocês poderem entender que quando a questão para estudar a eletromiografia, você não estuda somente o sinal, você também tem que entender como é que funciona essa estrutura que você está estudando. Ela é uma estrutura bem complexa quanto à questão tanto de mecânica, ela tem ações mecânicas, ações bioelétricas, né? E também tem efeitos também de atenuação, de acordo com as estruturas, as camadas que estão sobrepostas a ela, e também que tem interferência, e também até a questão da variação da densidade daquela musculatura. Quando eu falo densidade, é a quantidade, se é hipertrofiado ou não, ou hipotrofiado, ou seja, se o músculo ele é de um triatleta ou de uma pessoa que tem algum distúrbio grave muscular, então ele tem atrofias, por exemplo, né? E é interessante quando você for estudar eletromiografia para você entender o seu sinal.
Até a questão que às vezes precisa de uma amplificação ou tipos de filtros. Você precisa de diferentes filtros a depender de você, qual é o público que você está trabalhando. Pois bem, os músculos, de uma forma simplória também, ele vai ser nomeado dependendo da localização, do tamanho, número das origens, a aparência da direção das fibras. A gente já viu bipenado, unipenado, assim, de uma forma geral, né, essa aparência da direção das fibras musculares. A origem e inserção, onde que ele começa e onde que ele termina, né, do tendão muscular preso ao osso. E se ele é agonista, antagonista, ação muscular, o que ele faz também, se ele é flexor, se ele estende, se ele rotaciona. Aí vai mudar. Se vocês forem ver, tem vários números. Tem o músculo reto, aí tem reto do abdômen, transverso do abdômen. Isso daqui são a direção dos fascículos. Se ele é reto, se ele é transverso, se ele é oblíquo. O tamanho, se ele é grande, maior, aí tem glúteo máximo, glúteo mínimo, tem adutor. Olha aqui, a variedade e a quantidade de nomes dos músculos é de uma forma grande. A gente vê aqui, ó, quanto à direção e quanto ao tamanho. Também quanto ao tamanho, né, aqui, e quanto à forma. Se ele tem uma forma triangular, se ele é trapezoide, a forma dele, se ele é serrátil, né, todo denteado. Então, a gente vê quanto à ação do músculo, se ele estende, se ele abduz, né. O que seria abdução e adução, depois eu vou falar um pouco para vocês. Se ele rotaciona, se ele também tem as origens dele, se ele tem duas origens, o bíceps, se ele tem duas origens, o tríceps, né, que é esse daqui, apresenta, a gente tem tanto bíceps e tríceps, músculos dessa forma, tanto no membro superior quanto no membro inferior. Agora a gente vai ver, a gente já viu. Eu estou mostrando para vocês de uma forma geral, são noções, cada uma dessas partes, dessas áreas, tem muito mais aprofundamento sobre isso. Como é que está distribuída essas inserções e origens, aí tem o nome de cada uma dessas estruturas ósseas, né, tuberosidades e tudo mais, né, que consta em livros de anatomia, principalmente em atlas de anatomia. Mas de uma forma geral é isso, né, como é que são os músculos esqueléticos, que eu estou falando sobre músculos esqueléticos principalmente. E a gente também tem aqui, ó, esses músculos esqueléticos, eles podem fazer o quê? Um tipo de contração. Contração o quê? É a movimentação desse músculo, que pode existir ou não mudança de ângulo. Quando eu falo em contração, eu estou falando do quê? A unidade lá do sarcômero da célula, aquela unidade bem pequenininha lá, aquela miofibrila lá dentro do músculo. Eu não estou falando de junção do músculo todo o ventre muscular todo, mas eu estou falando assim, aquela porção mínima daquela célulazinha pequena que eu mostrei para vocês, né, que ela vai estar contraindo, né, e essa contração como um todo aí junta, né, e forma dentro daquele músculo, daquele feixe de músculo em si. Por exemplo, no músculo bíceps eu posso ter uma contração, que é uma tensão, né, constante e isotônica, que essa tensão constante pode mudar o sentido da origem e inserção de uma forma, uma aproximando da outra, que é concêntrica, ou excêntrica, que é afastando uma da outra, a origem e inserção. E a isométrica é você manter aquele posicionamento o tempo todo constante, uma postura. Por exemplo, as contrações isométrica e isotônica. Aqui no movimento, né, constante, se você trazer o livro, você está com um livro aqui, segurando um livro, você trazer o livro, aproximar do seu corpo, né, aproximar do seu ombro, você está fazendo um movimento concêntrico, trazendo essa porção aqui
da inserção aqui, ela está mais perto do centro, da origem. Você está trazendo essa porção aqui para cá. Então, você está aproximando aqui ao bíceps, pensando no bíceps. Sempre você tem que pensar em qual músculo que está envolvido, porque você pode também pensar em outras estruturas. Qual é o movimento que está fazendo aqui no antebraço? Qual é o movimento que está fazendo aqui no músculo do tríceps? Então, assim, pode ser sentidos contrários. Aqui, por exemplo, o tríceps ele está fazendo no sentido antagônico, né, contrário ao bíceps. Ele está fazendo uma ação excêntrica. Aqui, ó, o músculo do bíceps, ele está fazendo um movimento excêntrico, ele está se afastando, ó, a seta para baixo, está afastando a origem da inserção, ele está abrindo, estendendo. Mas aqui no tríceps, ele pode até fazer no seu braço, ele está aproximando, contraindo concentricamente nesse músculo aqui no tríceps. Mas quando a gente tem uma contração isométrica, manutenção do movimento, ele não tem mudança de movimento, a gente já vai acabar aqui com essa parte, com esse slide. A gente tem aqui a contração isométrica, não tem movimento, né, angular, que eu falo, mas ele está tendo movimento de contração aqui constante, tanto do músculo bíceps, tríceps e outros músculos também aqui, dos dedos, tudo está tendo contração aqui, ó, constante, manutenção da postura, tudo é constante. Então, a contração isométrica, ele segurando esse livro. Então, aqui, os tipos de contração. A gente tem flexão, extensão, estende, extensão, flexão, para dentro, aproximação, concêntrica, aproximar do centro, excêntrica, estender para fora, né, estendendo o braço. Então, por hoje, gente, a gente viu essa questão de como é que é essa contração, né, de uma forma simples. A gente, na próxima aula, a gente vai falar sobre a questão, continuar falando da célula muscular da miofibrila, que a gente viu as estruturas musculares, mas como é que se dá essa excitação e essa contração, tá? Com a forma do acoplamento da célula. Bom, pessoal, por hoje é isso e continuaremos na próxima aula com o assunto de tecido muscular na parte de acoplamento, excitação, contração. Muito obrigada, até lá!